irmãos, eu quero começar aqui falando de algo muito importante, que é acerca de questões que a gente, infelizmente, tem ocorrido no meio evangélico, enfim, com as pessoas, independente de igreja ou não, enfim, em toda a sociedade, em todos os níveis, sociais, em todas as entidades, né, constituídas, enfim. E é uma passagem muito importante, muito interessante, que a gente vai ler aqui em Mateus. Em Mateus, capítulo 14, do 13 ao 17, ao 18. Do 13 ao 18. Mateus 14, do 13 ao 18. Você abra sua Bíblia, se você puder. Mateus, capítulo 14, do 13 ao 18. Vamos pensar. O que vamos falar aqui eu quero que você, meu irmão, reflita não só no âmbito da igreja, mas considerando que eu e você também somos a igreja. Considerando que eu e você somos a igreja. Nessa consideração, que eu e você somos a igreja, individualmente. Eu quero fazer essa leitura rapidamente com você. Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus, no livro de Mateus, no Evangelho, capítulo 14, do versículo 13 até o versículo 18, que diz assim: Jesus, ouvindo isto, saiu dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo disso, saiu das cidades o povo e o seguia a pé. Ao sair, Jesus viu uma grande multidão e, cheio de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Manda embora a multidão para que vá pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é preciso que se retirem. Dá-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Disse-lhes ele: trazei-os. Bom, é uma passagem, não é, clássica, da multiplicação. Mas devemos atentar por uma questão um detalhe muito peculiar, muito importante, muito interessante para a vida cristã. Aqui nós vemos os discípulos, Jesus está pregando, estava no deserto, pregando para as pessoas, levando a palavra de Deus, curando, né, trazendo as boas novas, e a questão do alimento espiritual, configura no alimento espiritual. E temos também a outra questão aqui, quando a gente começa a ler, Jesus chega e fala para os discípulos, né? Os discípulos chegam para Jesus no verso 15 e diz assim, chega para Jesus e fala: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Manda embora a multidão para que ela vá pelas aldeias e compre comida para si. Daí Jesus vai e pergunta no 16, né? Jesus, porém, lhes disse: não é preciso que se retirem. Dá-lhes vós de comer. Aí esse é o alimento físico para o corpo. E veja aqui o egoísmo, né, dos discípulos. Jesus, quando Jesus fala, dá-lhe vós de comer,
Os discípulos aqui no verso 17 falam logo assim. Então, os discípulos falam logo, só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Ó, o que tem aqui só dá pra gente. Senhor, tem aqui só dá pra gente. Não dá pro povo, não. Só dá aqui pro pessoal, aqui do ministério. E eu quero ser bem rápido nisso. É a questão da... Eu quero falar sobre obras sociais. Muitas igrejas ficam naquela... Não é? Os cultos, campanhas e aquela coisa toda. Mas, e arrecadam com isso. E não executam nada, nenhuma obra social. Aqui Jesus, ali naquele tempo, Jesus já se preocupava. O alimento que existia era pouco, dava muito mal para os apóstolos, os discípulos que acompanhavam Jesus. Mas ali Jesus, o pouco que tinha, Jesus mostrou que era para ser repartido. O que eles carregavam com ele, o que eles tinham, era para ser repartido. E hoje nós vemos igrejas juntando dinheiro, preocupadas com o dinheiro, com dízimo e ofertas. O pastor ou os pastores tiram, entre aspas, a parte que lhe cabe, e o restante se preocupa em construir templos. Templos maiores para juntar mais gente, para poder aumentar mais ainda a arrecadação. Mas que na verdade não estão preocupados com as vidas das pessoas. A igreja desempenha um papel social, está aqui. Jesus se preocupou e disse, dá-lhes voz de comer. Dá-lhes voz de comer, dê o que comer esse povo. Alimenta este povo. A questão espiritual é comigo. Mas a questão social são vocês. É isso que Jesus coloca aqui. A questão espiritual é o próprio Jesus. É o Espírito Santo. Mas a questão social cabe a nós, discípulos. E aí os discípulos aqui, nessa passagem, demonstram o seu egoísmo. Um egoísmo que é humano. Não é? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é? Mas aqui Jesus mostra. Eles falam para Jesus aqui, ó, só temos aqui 5 pães e 2 peixes. É o que tem aqui, Senhor. Como é que ele vai dividir para esse povo? É muito pouco, o que a gente arrecada aqui é muito pouco, não dá para ajudar o povo, não. Mas aí, glória a Deus, Jesus fala assim no 18, trazei-os. Traz aqui, traz o que vocês têm. Traz aqui o que vocês têm. Coloca diante de mim. Olha o detalhe. Traz aqui. E aí, quando a gente lê o restante da história, né, fala, tendo ordenado que a multidão se assentasse sobre a grama, partiu os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois partiu os pães e deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E aí, meus irmãos, olha só o detalhe aqui no verso 20, seguindo a história. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e colheram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. Meu irmão, porque a minha igreja é pobrezinha, porque minha igreja não consegue, se minha igreja fosse igual à igreja tal, eu faria muito. Será? Meu irmão, quando a gente quer fazer, a gente faz. Quando eu quero fazer, eu faço, meu irmão. Eu estou falando de igreja, mas agora eu vou falar individualmente. Meu irmão, quando você quer fazer, você faz.
Quando eu estiver trabalhando, eu vou ajudar na igreja. Quando eu estiver trabalhando, eu vou ajudar os mais necessitados. Deixa a minha situação de vida melhorar. Não é isso. Aqui está dizendo ao contrário. Era o pouco que tinha, meu irmão, o pouco que eu tenho, o pouco que você tem, nós podemos ajudar ao próximo, aqueles que têm menos do que a gente. A matemática é essa, a mecânica da vida cristã é essa. Eu reparto o que eu tenho, o pouco que eu tenho, com aquele que tem menos. Eu tenho que buscar abençoar a vida das pessoas, porque quem vai multiplicar, quem multiplica, quem dá a condição, Jesus multiplicou aqui o pouco que tinha. Jesus deu a condição de alimentar aquelas pessoas. Quem dá a condição, meu irmão, é Jesus. Quem dá a condição é Jesus. Jesus está mostrando aqui que não é o que eu tenho, não é a força que eu tenho, não é o conhecimento que eu tenho, não é o poder aquisitivo que eu tenho, não é o que eu... Não. Jesus, ele faz surgir a condição. Eu sou pobre, a minha igreja é pequena, mas você se propôs a fazer. E Deus vai dar a condição de você fazer, meu irmão. Daí a importância de nós colaborarmos na obra do Senhor. Não só colaborar na questão financeira em si, mas com o seu tempo, com o conhecimento que Deus te deu, ou que você está absorvendo. Deus é que vai te dar a condição. Agora, para as igrejas, a igreja, instituição, devemos estar atentos também a isso. Mostra. As igrejas grandes, as igrejas que têm um poderio financeiro, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Meu irmão, se Deus colocou, te deu esta condição, te colocou à frente deste ministério, meu irmão, é para servir. É para você atender. Você tem a igreja, ela tem um chamado social. Está aqui. Está aqui. A igreja também tem um chamado social. Não, a igreja é questão espiritual, meu irmão. É pregar o evangelho e acabou. Não, tem questão social sim. Se preocupando em construir templos enormes, grandiosos, como se Deus se preocupasse com isso. Deus não está nem aí para o que você está construindo, meu irmão. Deus está preocupado com as vidas que estão sendo restauradas. Deus está preocupado com a restauração, com a salvação dessas vidas. E não vem com essa conversa de dizer que senão nós estamos construindo um prédio e tal. Não é papo furado, essa conversa mole. Conversa mole. O prédio em si não vai condicionar a restauração de vidas, mas as obras, as ações. Porque eu conheço igreja pequena, pequenininha, humilde, mas que faz uma grande diferença onde ela está, na vida das pessoas. Ela age, ela abençoa a vida das pessoas, ela desenvolve o máximo que ela pode. E a gente vê o resultado no semblante das pessoas. São vidas transformadas. São situações amenizadas. Meu querido, daí essa questão. Por que preocupado em juntar? As pessoas estão ofertando, estão dizimando na igreja, aquele dinheiro vai para uma conta, tira-se o pastor, os pastores, as pessoas que estão ali envolvidas na frente do ministério, nos departamentos, os líderes, são abençoados,
e aquele recurso fica ali. Meu irmão, tem que ser utilizado na obra. Tem que abençoar. E a obra que fala não é abrir igreja, não sair abrindo igreja. Não, é abençoar a vida das pessoas. Porque o intuito é real. Deus conhece o coração. Que o intuito de abrir igreja não é para abençoar. É para arrecadar. Eu não estou julgando, é o que está se vendo. Aí, grandes igrejas aí, fazendo isso aí. Aqui no estado de Pernambuco. São Paulo. Rio de Janeiro. Fazendo isso. Uma concorrência, preocupado em abrir igreja, mas não no intuito. Vai abrir igreja no sertão, meu irmão. Vai. Vai evangelizar os índios. Aquele povo lá no sertão, naquelas cidades que tem meia dúzia de pessoas, 2 ruas e meia dúzia de pessoas, contando com o prefeito. Vai lá. Não quer, porque não traz retorno financeiro. A grande verdade é essa. E Jesus aqui mostra o contrário, nos ensina o contrário. Não há preocupação com isso. Quem quer fazer a obra, faz, meu irmão. Quem quer trabalhar, botar a mão no arado, coloca. Não fica criando dificuldades, vendo dificuldades. Ah, se fosse assim eu fazia. Ah, se fosse assim eu... Não, quem quer fazer, faz. Quem quer fazer, faz. E é Deus que vai multiplicar, meu irmão. Deus que vai multiplicar. Deus tem abençoado de uma forma tão poderosa a minha vida. A minha vida, a vida da minha família. Deus tem agido de uma forma tão maravilhosa, tão linda na minha vida. E as pessoas acham que eu estou ganhando dinheiro. Acham que eu estou ganhando dinheiro. Que eu estou... Sabe? Eu já fui acusado até de empresário. Ah, isso aí é um empresário, o cara já abriu uma rádio. O irmão já abriu uma rádio, o cara não tem noção de nada. Um bobalhão falando besteira. Não sabe de nada, meu irmão. Deus faz. Sabe que você começar um ministério do nada? Tudo começar do zero. Porque é Deus que faz. Eu não esperei ter condição financeira para começar a fazer a obra do Senhor. Eu não precisei de condicionamento humano para fazer a obra do Senhor. Esperei, não, porque tem que ser assim, porque tem... Que conversa é essa? Eu tenho que ter vida no altar. Eu tenho que ter vida no altar. Eu tenho que ter conhecimento. Eu tenho que ter a minha vida aos pés do Senhor. É o que eu preciso. Porque é Deus que conduz, é Deus que capacita, é Deus que unge. Não é um porcalhão que unge, não é homem, não. É Deus. Deus é quem unge. Deus é quem autoriza. É Deus que capacita, meu irmão. É Deus que vai capacitar você. A força não é sua. A força que existe em você é de Deus. É Deus que te capacita. É o Espírito Santo de Deus que te move. É o Espírito Santo de Deus que te condiciona. Vai, continua, não para, vai, eu estou aqui. É assim que Deus age comigo e com você, meu irmão. Não te preocupa, não vai te preocupar com, porque eu não tenho isso, porque não se preocupe com isso, olhe para Jesus. É Deus que vai te abençoar, é Deus que vai fazer na tua vida. Confia nele, entregue-se a Ele. Confia no Senhor. É Ele que vai fazer, é Ele que vai multiplicar o que você tem. Mas o que Ele vai multiplicar, meu irmão, entenda. Eu não estou falando sobre de teologia da prosperidade, tá? Estou falando aqui que o que Ele que vai multiplicar, é multiplicar no sentido de te dar condições. Ele vai pegar o que você tem, o que você é, e Ele vai multiplicar, Ele vai potencializar. E aí você
vai ser próspero na obra do Senhor, vai ser próspero na tua vida familiar, vai ser próspero na tua carreira profissional, você vai ser próspero porque você entende que quem condiciona, quem potencializa, quem faz, quem fortalece é Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.